Uma jovem estava caminhando tarde da noite na rua até que ela percebeu que estava sendo perseguida. Fala pessoal, Carol na área trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Noelle Paquette nasceu em 11 de dezembro de 1985, filha do casal Roger e Lynn, e ela teve mais 3 irmãos. Ela cresceu em Sarnia, Ontário, no Canadá, cercada por uma família unida. Depois que se formou no ensino médio, ela se mudou para Ottawa para concluir sua graduação. Depois, passou um tempo na Coreia do Sul, onde se apaixonou pelo ensino. Em seguida, frequentou a Universidade Nipissing, onde se formou como professora. Eu sempre adorei encontrá-la, escreveu uma de suas colegas de classe. Ela foi uma das primeiras pessoas que conheci em North Bay, e era sempre bom ver seu rosto familiar pela cidade. Ela era uma jovem que fazia amizade fácil e todos que a conheciam gostavam de sua presença. Em 2012, ela conseguiu uma vaga de professora substituta em uma escola em Sarnia, e agora ela daria aula para o jardim de infância. Não demorou muito para que as crianças e os pais se apaixonassem por ela. Meu filho adorava a Noelle, escreveu uma mãe. Ele falava como se divertia na aula e como sentia falta dela nos fins de semana. Além de ser uma ótima professora, ela também trabalhou em um programa na qual ajudava pessoas com deficiências de desenvolvimento e se voluntariou em uma instituição de caridade que realiza sonhos de crianças com deficiências físicas graves ou doenças fatais. Ela era uma pessoa completa, divertida e extrovertida, disse um ex-presidente de uma filial da fundação. Ela amava as pessoas, era dedicada, leal e realmente acreditava que tudo girava em torno das crianças. Quando não estava trabalhando, ela gostava de jogar futebol, ir na academia e ficar perto de sua família e amigos. No dia 31 de dezembro de 2012, véspera de Ano Novo, Noelle estava com 27 anos e participou de uma festa em Sarnia com os amigos, comemorando o fim de mais um ano. Em algum momento da noite, ela começou a discutir com o namorado. Testemunhas oculares disseram que não foi uma discussão forte, apenas o suficiente para fazê-la sair da festa mais cedo. Mais ou menos umas 2 horas da manhã, ela decidiu que queria voltar para casa. Ela não conseguiu nenhum táxi, então decidiu que iria a pé, por mais que fosse bem longe onde ela morava. O caminho de carro era mais ou menos 20 minutos e a pé então seria muito mais do que isso. Então já era madrugada, poderia ser perigoso, mas mesmo assim ela estava cansada daquilo e só queria voltar para casa. Seus amigos até tentaram convencê-la a ficar para se acalmar, mas mesmo assim ela decidiu que iria a pé. A noite, é claro, estava fria, a neve estava caindo e as ruas estavam escorregadias e silenciosas. Noelle caminhou sozinha sem perceber que alguém a observava na escuridão. Enquanto descia a rua, um carro branco parou ao seu lado. O motorista se inclinou para fora da janela, oferecendo uma carona para ela, e ela aceitou. Antes que percebesse, estava em sérios problemas. Assim que entrou no veículo, o motorista deu ré rapidamente e um homem, que estava logo atrás dela, entrou no carro. A gente pode imaginar que a Noelle aceitou essa carona porque ela percebeu que tinha alguém a perseguindo na escuridão. Então ela viu o carro, acreditou que pudesse ser uma ajuda, mas infelizmente ela estava errada. Por volta das 2h30, seu celular ficou sem bateria e não foi possível rastreá-la. Seu namorado tentou desesperadamente falar com ela, mas ela nunca atendeu o celular. Seus pais começaram a se preocupar na manhã seguinte, quando ela não retornou nenhuma ligação ou mensagem. À 1h30 do dia 1º de janeiro, sua mãe relatou seu desaparecimento à polícia. A princípio, talvez parecesse que ela só precisava de espaço. Uma jovem saindo tarde, depois de uma festa, nada incomum, brigou com o namorado, mas as horas passaram sem nenhum sinal dela. Na madrugada de 1º de janeiro, Noelle Paquette estava desaparecida, só que ninguém sabia disso ainda. Enquanto sua família dormia, a polícia patrulhava as ruas cobertas de neve,
fazendo suas rondas habituais. Por volta das 4 horas da manhã, um policial avistou um carro branco parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Pensando que pudesse ser alguém que tivesse escorregado no gelo ou que precisasse de ajuda, o policial parou atrás deles. O que ele encontrou foi algo muito bizarro. Dentro do carro estavam 2 pessoas, um jovem de apenas 19 anos e uma mulher de 31, ambos cobertos de sangue. A mulher saiu para falar com o policial. Seu rosto, mãos e roupas estavam encharcados de sangue, como se tivesse saído de um filme de terror. Ela se apresentou como Tanya Bogdanovich. O jovem que estava com ela era Michael McGregor. Tanya disse que os dois estavam a caminho da floresta para uma diversão excêntrica. Segundo ela, eles estavam brincando com uma faca e as coisas tinham ficado um pouco reais demais. Michael, ela alegou, havia se cortado acidentalmente durante a aventura íntima deles. E como o carro deles havia quebrado, eles decidiram ter relações no carro. Uma ambulância foi chamada e Tanya e Michael foram levados para o hospital. Segundo a equipe do hospital, eles estavam agindo como se nada tivesse acontecido, rindo, se abraçando, se beijando. Em certo momento, alguém disse que eles pareciam estar comemorando. Michael era um jovem que abandonou a faculdade e trabalhava como entregador de pizza. Tanya era enfermeira e mãe de 3 filhos. Trabalhava em uma casa de repouso em Sárnia. Eles não eram um casal no sentido tradicional. Não namoravam, não moravam juntos, mas tinham uma conexão muito forte. Os dois se conheceram 7 meses antes em um site de fetiche chamado Fat Life, onde rapidamente começaram a compartilhar fantasias perturbadoras e postagens íntimas. O que começou como uma encenação online se transformou em algo muito mais perigoso e muito real. No dia seguinte, 2 de janeiro, a polícia recebeu uma denúncia no caso de Noelle, um possível local para buscas. Quando os policiais chegaram a uma área isolada e arborizada da cidade, encontraram o corpo de Noelle Paquette. Foi uma cena devastadora. Ela foi violentamente atacada e abandonada na neve. Havia sinais de lutas, ferimentos de defesa, mostrando que ela tentou a todo custo se defender de seu agressor. E numa reviravolta ainda mais assustadora, os investigadores acreditaram que os assassinos retornaram à cena minutos antes da polícia chegar, provavelmente para recuperar uma faca que haviam deixado para trás. Após a descoberta do corpo de Noelle, a polícia não perdeu tempo em prender os possíveis suspeitos, Tanya e Michael. Testemunhas relataram à polícia que viram Noelle entrando em um veículo com a mesma descrição em que Michael e Tanya estavam naquela noite. Não podia ser apenas uma coincidência. A polícia ordenou que o veículo não fosse liberado e equipes de vigilância foram designadas para seguir Michael e Tanya, enquanto os investigadores se esforçavam para conectar os pontos. E então, no dia seguinte, eles agiram. Em 3 de janeiro, apenas 2 dias após a descoberta do corpo de Noelle, Tanya foi presa no estacionamento do Centro de Saúde St. Joseph, em Ontário, onde havia acompanhado Michael para uma cirurgia na mão, provavelmente devido aos ferimentos sofridos durante o ataque. Michael recebeu alta depois e foi preso no mesmo dia. A polícia começou a analisar evidências eletrônicas, mensagens de texto, e-mails, postagem em blogs e mensagens privadas trocadas entre a dupla. Descobriram um rastro digital de pistas que revelavam mais do que apenas intenção. Revelaram obsessão e premeditação. Desde o início, Tanya e Michael se descreveram em termos estranhos e distorcidos. Eles eram colegas de brincadeira, eles eram melhores amigos, ela era um puma e ele o seu filhote. E tudo, até os atos mais horríveis, eram descritos como incríveis. Mas havia uma palavra que surgia repetidamente: a palavra abuso sexual. As conversas deles eram repletas disso. Abuso na floresta, brincadeiras com faca e abuso, descrição angustiantes e brutais de como seria não apenas cometer, mas vivenciar. A polícia descobriu que tudo começou em junho de 2012. O primeiro encontro presencial entre eles terminou com Michael abusando de Tanya em uma área de prevenção ambiental. Pelo menos era assim que eles chamavam, mas era mais como uma fantasia de abuso, porque era algo que Tanya queria fazer. Esse foi o início do que eles chamaram de treinamento.
Tânia mais tarde disse que com certeza foi a melhor experiência sexual que teve. A partir daí, o relacionamento deles evoluiu das formas mais perturbadoras. Eles se encontravam regularmente, muitas vezes em locais públicos, desafiando limites e postando sobre seus encontros, usando os nomes Sterling Archer e Lana Kane, personagens de uma série animada chamada Archer. As postagens em seus blogs detalhavam encenações de papéis como pai e filha e até mesmo passeios em shoppings com coleiras e algemas. E com o tempo, isso deixou de ser o suficiente. Em setembro de 2012, apenas 3 semanas antes do assassinato de Noelle, eles começaram a conversar sobre expandir suas fantasias para incluir uma terceira pessoa, uma vítima real. Em uma postagem no blog, Tânia fantasiou sobre instruir um homem a abusar de uma adolescente. Nela, ela escreveu sobre como se sente empoderada pelo abuso. Então, veio todo o planejamento. Tânia comprou 2 facas em uma loja de ferragens local, as armas do crime. Ela enviou a Michael um porta-retratos digital de aniversário, cheio de fotos de garotas, incluindo uma adolescente que ela conhecia pessoalmente. Todas essas garotas foram descritas como pequenas, de cabelos longos, o tipo de vítima perfeita da dupla. Eles estavam ativamente procurando por uma vítima. E na véspera do ano novo, quando a mulher que eles estavam procurando não estava disponível, Tânia enviou uma mensagem de texto para Michael. Talvez tenhamos que levar uma aleatória. Aquela pessoa aleatória foi Noelle Packard. A investigação mostrou mais do que um crime. Revelou as profundezas a que 2 pessoas podiam chegar quando suas fantasias compartilhadas se alimentavam mutuamente, sem controle e totalmente desligadas da realidade. Era violência disfarçada na linguagem da brincadeira. Enquanto Noelle ria com os amigos, despedindo-se de um ano e dando boas-vindas a outro, outras 2 pessoas faziam planos bem diferentes. Tânia passou a véspera do ano novo trabalhando em um turno em uma clínica em Sárnia, mas seu foco não estava nos pacientes. Estava em Michael, o jovem de 19 anos com quem ela vinha seduzindo e fantasiando há meses. A noite toda ela enviou mensagens para ele. Tânia saiu do trabalho às 11 horas, bem a tempo de encontrar Michael, e logo depois eles dirigiram pelo centro da cidade. Tânia estava ao volante e Michael caminhava um pouco atrás, mantendo-se próximo, mas fora de vista. Então eles viram Noelle caminhando sozinha. Sob a ameaça de uma faca, a dupla a levou por 18 quilômetros para fora da cidade, até chegarem a um terreno arborizado perto de uma estrada. Então o carro deles estragou. Naquela floresta fria e escura, Tânia e Michael forçaram Noelle a sair do carro. Depois eles abusaram dela e tiraram sua vida. Uma autópsia constatou que Noelle morreu devido a dezenas de facadas que perfuraram seu coração, pulmões, fígado e outros órgãos. Depois eles a abandonaram e voltaram para o carro. Em dezembro de 2015, durante os procedimentos pré-julgamento, Tânia Bogdanovich e Michael McGregor inesperadamente se declararam culpados de homicídio em primeiro grau. Assim, eles renunciaram ao direito de um julgamento. Em 2016, a sentença foi proferida: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz Bruce Thomas, da Suprema Corte de Ontário, não mediu palavras. Ele chamou as ações deles de desprezíveis e disse que eles precisavam ser afastados da sociedade pelo resto da vida. E embora fosse a sentença mais severa possível, ele reconheceu que nenhuma punição jamais poderia realmente aliviar a dor da perda. Ele também deixou algo bem claro: que a família de Noelle jamais deveria se culpar. Não havia nada que eles pudessem ter feito para impedir isso. O mal veio de 2 pessoas que nunca deveriam ter se conhecido, e de um plano nascido de uma fantasia que se tornou real. Logo depois foi criada a Fundação Noelle's Gift. Noelle era conhecida por ajudar famílias em dificuldades. Desde a sua criação, a fundação já doou milhares de dólares para famílias necessitadas. Diretores de toda a região podem enviar solicitações quando vem um aluno com dificuldades, talvez com despesas médicas, material escolar ou até mesmo com algo tão simples, mas essencial, como comida e roupas. Os pedidos são processados rapidamente para que as famílias possam obter apoio exatamente quando mais precisam.
Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, imaginar que ela só queria voltar para casa naquela noite. A gente vê como isso é muito perigoso de andar sozinho na rua de noite ou até de dia. Então, ela mal podia imaginar que aquelas duas pessoas tinham péssimas intenções e algo terrível aconteceu. É um caso horrível, mas que felizmente foi resolvido. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.